Andava por aí a tentar saber quantas vezes vão esmagar a ilusão e encará-la de viés. Olá e bem-vindos ao Falar Criativo. Eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. Este é um episódio diferente, é um episódio de uma conversa que foi gravada no Colégio Marista de Carcavelos sobre ética no desporto. Em 2018 eu já tinha sido moderador dessa conversa. Voltámos a fazer esta palestra, mas mais num tom de conversa lá no colégio, e foi uma conversa que este ano teve um enfoque um enfoque maior sobre os valores que queremos ter no desporto, que às vezes esquecemos quais é que são esses valores. Facilmente outras coisas se vão pondo à frente e esquecemos, e é bom relembrar, é bom que estas conversas aconteçam. Os convidados deste ano foram a Inês Vigário, que é psicóloga do desporto, a Diolinda Souza, que é presidente do Clube de Futebol de Sassueiros, o André Carvalho, que é do Gabinete de Coordenação do Plano Nacional de Ética no Desporto, o mais conhecido como PNED, e o José Teira, foi jogador de futebol, ex-internacional A, jogou em clubes como o Belenenses, Estrela da Amadora, Sevilha, Salamanca, e são tudo pessoas que eu já tinha conhecido fora daqui, umas mais próximas do que outras, mas são tudo pessoas que eu gosto, e achei que seria uma conversa interessante e aproveitei a oportunidade que me foi dada para gravar a conversa e para partilhar com mais pessoas que por alguma razão não puderam estar presentes. Queria agradecer toda a disponibilidade que o Colégio Marista de Carcavelos sempre teve para esta iniciativa, e espero que se repita por mais anos. E qualquer coisa, qualquer dúvida, também podem enviar um e-mail para rui@falarcreativo.com. E hoje não vou falar mais, fica aqui então a conversa que houve no dia 5 de abril de 2019. Adeus. Eu gostava de começar, talvez pelo André, pela questão de perceber como é que os valores são transmitidos. O tema da palestra é quais são os valores que queremos para o desporto, e eu gostava de começar já por perceber como é que esses valores são transmitidos e que valores são esses. Muito bem. Boa tarde a todos. Antes de responder à questão, queria agradecer o convite em nome do Instituto Português do Desporto e da Juventude, concretamente o Plano Nacional de Ética no Desporto. Louvar também esta vossa iniciativa, que já vem no seguimento de uma outra sobre o tema da ética no desporto. É importante que se vá discutindo e refletindo acerca dele. Relativamente à questão, eu pensei, efetivamente, eu olhei para a questão que nos trazia aqui hoje, quais os valores que queremos ter no desporto, assim, não é? Eu acho que essa questão tem um pouco a ver com o desejo, remete um pouco para aquilo que nós desejamos que sejam os valores que o desporto terá. E eu acho que essa resposta, dada por algumas pessoas com mais ou menos bom senso, vai rondar muito nos valores positivos, da honestidade, do respeito, etc. Não é? Esses são os valores que nós queremos ter. Eu se calhar complicava aqui um pouco a coisa e diria e perguntava quais são os valores que teremos. E porquê é que eu faço ou coloco as coisas desta forma? Porque para nos chamar aqui um pouco à responsabilidade, os valores que nós teremos, ao fim e ao cabo, serão aqueles que nós transmitirmos às nossas crianças e aos nossos jovens, e de certa forma aqueles que permitirmos que eles vivenciem, que eles experienciem no contexto desportivo. E é aí que, pronto, que de certa forma vão um pouco ao encontro daquilo que é a questão em concreto. O desporto e o Plano Nacional de Ética no Desporto tem, digamos, um duplo objetivo, ou trabalha sobre duas dimensões. Uma mais virada, que normalmente é mais visível, para a promoção de um desporto, assim, a grosso modo, um desporto baseado no fair play, justo, limpo, digamos assim. E depois tem outra dimensão, que eu acho que é essa que se relaciona mais, que não está naturalmente separada da primeira, mas que se enquadra muito naquilo que nós aqui estamos a tratar hoje,
que basicamente o Plano Nacional de Ética no Desporto acredita e defende que através da prática desportiva é possível trabalhar e as crianças e jovens interiorizam valores e princípios que são fundamentais para a construção do seu caráter e que não só no desporto, mas são transversais e que podem ser úteis, são transferíveis para as outras esferas da sua vida. E estamos a falar em valores que quer dizer que se o desporto for devidamente orientado, porque depois há outra questão importante que é o desporto é uma atividade neutra, ou seja, pode ser revelada negativa ou positivamente. Todos nós sabemos que o desporto tem imensa coisa positiva, mas também sabemos que o desporto tem imensa coisa negativa, não é? Temos de um lado esta questão toda dos valores, do respeito, da honestidade, do compromisso, mas por outro também temos as problemáticas da violência, do doping, da corrupção. Portanto, há dois caminhos a seguir no desporto e a importância aqui é de nós guiarmos e orientarmos as nossas crianças e jovens para o lado certo. Não sei se respondi propriamente à questão, mas a ideia, como é que se transmite? Transmite-se de uma forma, quer dizer, eu não lhe vou dizer, isso é um problema que muitas vezes acontece, que é, eu ao praticar desporto automaticamente sou uma pessoa cheia de valores. Não é assim, as coisas não acontecem dessa forma. A incorporação de valores, a interiorização destes valores tem de ser devidamente orientada por pais, pelo exemplo que os pais, por exemplo, dão, pela pressão que incutem, pelas expectativas, pelo acompanhamento que dão aos seus filhos no momento da prática desportiva, pelos treinadores. Portanto, eu acho que aqui os adultos têm um papel fundamental naquilo que são os valores que se vivem, que são transmitidos e que são passados. Treinadores, professores, claro que depois há a questão da comunicação social. Eu diria que é quase toda uma cultura desportiva e uma mentalidade que, de certa forma, se uma criança, falando de uma forma muito simples e direta, se uma criança, se um jovem cresce a ver o seu pai, por exemplo, a assistir a um jogo completamente, sempre com um alto descontrolo e a chamar nomes ao árbitro, a contestar, a chamar nomes aos seus colegas, a dizer ao seu filho para bater no outro e a refilar com o árbitro, ele de certa forma vai interiorizar aquilo como sendo um comportamento aceitável e portanto replica-o. E é aqui que eu acho que nós temos que ter, ou que devemos ter algum cuidado no exemplo principalmente que passamos. E todos nós, sem querer dar lições de moral a ninguém, porque depois há esta questão emotiva no desporto e as pessoas muitas vezes perdem um bocado esta racionalidade. Portanto, respondendo diretamente, os valores que se querem e que devem ser trabalhados são efetivamente os valores positivos, mas que devem ser devidamente orientados por quem acompanha as crianças e os jovens. Eu agora ia passar aqui um bocadinho a bola à Diolinda, que eu queria perceber como é que um presidente de um clube consegue transmitir perante uma instituição e, no fundo, de cima para baixo, treinadores, os outros dirigentes, seccionistas, até chegar aos miúdos, como é que uma instituição como um clube consegue chegar ao praticante e os valores ainda estarem lá e serem cultivados? Bom, eu aproveito as palavras do André e agradeço a presença de todos aqui e o convite para partilhar um bocadinho aqui da experiência de estar e lidar diretamente com os valores, ou muitas vezes com a falta deles no desporto. Nós, no nosso clube, eu acho que se passa isto também noutros clubes e mesmo em escolas que tenham treinadores, o que acontece é a direção define para o seu clube os valores pelos quais quer pautar toda a existência do próprio clube e das atividades que tem. E ao definir isso, partilha isso com todas as pessoas. Nós, portanto, temos um guia de acolhimento que cada pessoa que entra na estrutura, e são todos voluntários, mas recebem um desses guias e percebem lá qual é a nossa missão, a nossa cultura, os nossos valores, tudo isso é um bocadinho partilhado com toda a gente. E eu acho que depois, por inerência, e aí o André o que dizia tem muita razão, isto é muito a prática. Nós só escolhemos as pessoas para estar ao nosso lado, para trabalhar connosco, que partilham os mesmos valores que nós e que os defendam. Ao fazermos isso, o diretor desportivo, nós de direção, ao fazermos isso, o diretor desportivo vai buscar treinadores que também partilhem desses valores. E, portanto, os próprios treinadores, ao terem esses valores, conseguem também incutir-os nos seus jovens.
E por isso é que também, muitas vezes, quando há alguns comportamentos que sejam um bocadinho desviantes disto, esses treinadores não entram na cultura do clube, não é? Porque se todos são assim, basta um não partilhar destes valores e ele acaba por não encaixar. E no fim da época, por exemplo, vai embora, ou às vezes até mesmo durante a época. E mesmo os atletas que mostrem valores diferentes destes que o clube quer partilhar, muitas vezes são convidados a sair. Porque nós não podemos ter lá um atleta que esteja a praticar valores perante toda a gente, perante o seu balneário e perante a bancada, porque acaba por ver os jogos, e concordar com isso, porque isso é ir contra tudo aquilo que nós defendemos, não é? E portanto, às vezes temos que sacrificar o resultado desportivo ao mandar embora um atleta que até desportivamente podia fazer a diferença, mas que não defende os valores do clube e portanto a longo prazo ia ser mau. Eu acho que só assim tem que vir de cima para baixo, portanto isto tem que vir do ADN da própria estrutura e depois tem que ser aplicável, porque se eu enquanto atleta vejo um colega meu a praticar valores que não são os que o clube defende, mas depois não acontece nada, então nós não estamos a dar o exemplo, não é? E portanto eu aí concordo, nós temos que fazer pelo exemplo. Sim, mas eu estava a pensar também numa questão de um presidente de um clube tem sempre a pressão de resultados, ou seja, eu quero que o meu clube ganhe e eu como adepto eu exijo os resultados. Nos clubes grandes é mais assim, não é? Nos clubes mais pequenos não funciona tanto dessa maneira, sendo que ninguém gosta de perder, ninguém, nem a feijões, não é? Eu acho que aqui depois é a forma como se perde, porque quando se perde a superar e quando se perde a ser melhor do que se foi no último jogo, às tantas nem mesmo os pais podem, ou os adeptos podem dizer que não houve esforço, porque veem que eles deixaram tudo em campo e veem que o treinador fez as mudanças que tinha que fazer, porque também nós temos os atletas que temos, não é? E portanto o treinador também tem a equipa que lá tem para gerir, não há milagres, também se percebe isso, portanto desde que todos façam o seu papel e todos cumpram o seu papel e se supera e se veja que há uma evolução na própria equipa, eu acho que a longo prazo os resultados acabam por aparecer e quando se começa a perceber que ainda que se perde-se com valores, isto acaba por ser percebido e nas bancadas, eu sento muitas vezes nas bancadas para assistir aos jogos porque ouve-se muito e aprende-se muito com o que os pais dizem e é engraçado ver que mesmo em jogos de pequeninos, de benjamins e de infantis em que eles até são pequenos e nós perdemos porque os outros são maliciosos e os valores não são bem aqueles que nós defendemos, às tantas vemos os pais a defender os nossos com unhas e dentes porque ainda podem estar a perder 5-0, mas às tantas eles preferem perder e que eles mantenham os valores de integridade porque eles vão levar isto para a vida toda, não é? E portanto nós temos nas reuniões de pais também que fazemos com alguma regularidade ir passando isto, porque também se não formos é muito fácil, quando se ganha não há problema nenhum, mas quando se perde é muito fácil que os pais passem para o lado de lá e comecem a exigir os resultados. Se nós formos sempre falando e nós temos o cuidado de fazer às vezes 2 e 3 reuniões por ano para ir passando quais são os nossos valores e que vai ser isso que nos vai mover ao longo do ano e portanto que os pais têm que ou estão lá porque estão de acordo com estes valores ou então mais vale não estarem e quando nós os confrontamos com isso, pais e adeptos, quando os confrontamos que aqueles foram os valores que nós definimos e que eles aceitaram e que se eles agora estão a exigir outra coisa porque não estão a concordar com esses valores, as pessoas não passam atrás, não é? Porque põem a mão na consciência e pensam, pois, eu estou a agir mal, não é? Eu agora queria perguntar ali ao Zé, isto é tudo, estamos aqui a falar nos valores do desporto, mas tu tens 2 perspectivas, que é o desporto de alta competição, como praticante, e agora tens um lado de formador, em que o desporto de formação também tem valores, e de forma é que os valores do desporto de formação depois vão chocar com os valores que é suposto haver no desporto de alta competição. Boa tarde a todos. Primeiro agradecer o convite de estar aqui. Relativamente àquilo que me trouxe aqui também foi um pouco perceber alguns contextos e quando recebi o cartaz e percebi o que é que vinha falar, há aqui coisas que a gente pode falar de coisas de experiências próprias e há outras que a gente vê no dia a dia. O desporto tem ética, o que não tem ética é alta competição, ou quando há competição, porque se nós vimos o pessoal ali a correr no Perdão, não vejo ninguém ali a chamar chus a eles porque eles estão a correr no sentido contrário, porque tem barriga. Ali é o verdadeiro desportista, porque está ali porque tem prazer e porque quer basicamente cultivar o seu estado físico. Quando a gente começa a entrar num panorama de competição,
é muito mais complicado, porque aí começa a gestão de expectativas e de emoções relativamente aos jovens e aos pais. O problema da formação e o problema da competição não é nas crianças, é nos pais. Começa logo por aí. E estes 2 vídeos que passaram, o primeiro é elucidativo, porque a Fundação Barcelona, mete um vídeo onde não existem pais. E o a seguir, que é tudo o contrário, o que é normalmente a ética, mete a mãe a condicionar e a passar o apoio ao filho, a puxar pelo filho e não pela equipa. O foco é individualizado, a gestão da expectativa da mãe é a criança. Por isso, o que está deturpado antes da ética e antes da questão da alta competição estão os valores familiares que se passam. Eu sou de uma geração onde havia compromisso, estima e respeito em relação ao que eram os formadores. Hoje em dia há pais que transmitem valores às crianças com falta de respeito, falta de ética e falta de compromisso. E isso passa-se em várias áreas. Eu, como diretor de uma escola, por exemplo, não tenho competição e eu evito as perguntas. E como é que eu evito as perguntas? Dando as respostas, e as respostas são bastante claras. Não temos competição, é formação pura e dura, e nós, todo o treino é baseado no que é o feedback interrogativo. Não há condicionamento, não há o relato do treino, não há o relato do jogo. O que se passa é que quando os pais sobrepõem o formador, o treinador ou o professor na escola, isso deixa de haver aqui a componente formativa e começa a haver a deformativa. E aqui começa a corromper o que é essa própria ética. Por isso, o desporto em si é saudável, o desporto em si tem ética, porque há valores que a gente viu no primeiro vídeo que são valores perfeitamente normais, que é o dia-a-dia das nossas gerações, o que é que nós fazíamos relativamente à situação dos jogos da rua, brincadeiras na rua, e tudo isso tinham a ver com valores quase de família. A partir do momento em que se passa para a competição, esses valores começam a ser um bocadinho deturpados, e aí entra sim a gestão de expectativas e de emoções, porque basicamente o que se passa hoje é que muitas famílias veem no desporto, e nomeadamente no futebol, que é uma área que eu conheço, em que muitas famílias querem que o filho seja um Cristiano Ronaldo ou um Lionel Messi, porque será a tábua de salvação dessas famílias no seu plano económico, social. Por isso, as famílias estão a antecipar aquilo que é a capacidade dessas crianças brincarem, divertirem-se, evoluírem na sua tomada de decisão e na sua brincadeira de rua e de casa, e estão a crescer demasiado rápido. E esses valores que estão a ser passados pelas próprias famílias estão a deturpar essa própria ética. Hoje em dia a gente vê numa televisão, por exemplo, comentadores a falar de tudo, menos daquilo que é, na verdade, aquilo que se passa dentro de um campo de futebol, o que é a essência do desporto, a essência os valores do Comitê Olímpico há muitos anos, mais alto, mais forte, mais rápido, por exemplo. E esses valores são valores que continuam, mas até os próprios Jogos Olímpicos são deturpados quando existem casos de doping. Por isso, deixam de ser valores olímpicos, começam a ser valores pura e simplesmente de negócio. Quando entra o negócio, aí sim, acaba um pouco a ética. E agora, Inês, eu queria perceber de que forma é que, na tua prática como psicóloga, tu sentes que os miúdos estão ou não estão a interiorizar os valores, ou seja, tu também trabalhas com miúdos e trabalhas com graúdos, e a questão é perceber os miúdos em que estado é que estão, porque no fundo estamos aqui num colégio, estamos também a falar muito de formação, e essa de facto se calhar foi a minha primeira preocupação quando me lembrei destas coisas, e eu quero perceber no fundo o que é que os miúdos estão a sentir, porque nós vemos as reações, mas queremos perceber o outro lado. Exato. Boa tarde a todos e obrigada também pelo convite que mais uma vez me endereçaste e do desafio. E é verdade, eu tenho a possibilidade de lidar desde com crianças, jovens a séniores nos mais diferentes desportos, e os jovens acabam por refletir, como até aqui todos nós temos destacado, muitas das vezes aquilo que é o pensamento e o estar dos seus pais. E lá está, existem pais
e agora eu vou pôr a questão de uma outra forma. Tem-se vindo a falar até aqui de uma orientação, por vezes, mais incorreta dos pais. Uma das primeiras coisas que, quando eu comecei a trabalhar, o meu orientador me disse foi: Inês, nunca duvide que os pais querem o melhor para os seus filhos. No entanto, por vezes, nem sempre estão esclarecidos acerca do que é esse melhor. E é verdade que nós assistimos a muitos comportamentos que não são esperados, que não são apropriados, sobretudo em contexto competitivo, onde o stress, onde as emoções ficam mais ao rubro, e todos nós que participamos neste contexto vivenciamos também o que lá está a acontecer. E nós apontamos muito este dedo aos pais, mas a questão é que muito pouco se faz para educar efetivamente os pais a saber estar, gerir emoções, relacionarem-se devidamente com os seus filhos atletas e a integrá-los no processo. Eu tenho a felicidade de estar integrada em diferentes staffs técnicos, desde esportes individuais a desportos mais coletivos, passando pela formação e pelo alto rendimento. Em nenhum clube que eu estou existe um espaço próprio para que os treinadores, de forma mais periódica, tenham a possibilidade de reunir com os pais. E vamos ver, utilizando o exemplo escolar. O diretor de turma, semanalmente, tem um horário para receber os pais que queiram esclarecer dúvidas. Esta ideia nunca chegou ao desporto, ou pelo menos na minha experiência, eu nunca tive em nenhum local que tivesse adotado, por exemplo, esta estratégia. O que acontece é que os treinadores, os clubes, e esta é um pouco a minha visão, vale o que vale, ficam um pouco à mercê da própria educação, experiência, processo de reflexão que os pais fazem acerca do que pode ser o melhor para o seu filho. E por vezes, por terem melhor bom senso, às vezes também uma própria experiência desportiva naquele contexto, conseguem enquadrar-se melhor no que deverão passar à sua criança, ao seu jovem, mas outras tantas vezes não. Nós deixamos o barco andar, nós não paramos para, desde o início da época desportiva, reunir periodicamente com os pais, e falo de treinadores, mas também falo do staff técnico mais alargado, como os psicólogos, que infelizmente não abundam nos clubes. Esperemos agora, com a pressão das federações para a integração de constituição de equipas multidisciplinares, que tenhamos mais essa oportunidade, mas os clubes vivem de uma pequena reunião ao início da época para esclarecer os pais do que é que se vai passar, de quais é que são os objetivos, o que é que o treinador pretende desenvolver, e depois, no decurso do ano desportivo, os treinadores por vezes fogem um bocadinho dos pais, porque os pais tornam-se incómodos, vamos pôr assim, eles querem dar o treino e o pai e a mãe estão lá porque quer falar disto e daquilo que o treinador, e o treinador tem que dar treino. Portanto, começam a fugir uns dos outros, e por vezes os pais também pressionam mais porque querem um pouco da atenção do treinador, querem esclarecer, querem perceber o que é que está a acontecer com o filho, e nem sempre há esse espaço. Portanto, eu acho que aqui, para que nós possamos efetivamente desenvolver nas nossas crianças e jovens valores mais apropriados ao contexto do desporto, que são também eles valores para a vida, porque estamos a falar num contexto concreto, mas de fundo nós estamos a falar de valores que são aplicáveis à nossa vida em geral. Nós teríamos que ter um maior esforço para desenvolver um trabalho de equipa e de educação acerca daquilo que se pretende dos pais. E depois é um bocadinho como eu digo, os treinadores, os psicólogos não são Menino Jesus nem Nossa Senhora de Fátima. Nós não fazemos milagres, nós estimulamos, de acordo com a nossa base de conhecimento científico, o que é que será apropriado ao bom desenvolvimento
geral e específico, neste caso esportivo, da criança e do jovem. Haverá pessoas que se deixarão sensibilizar por essa estimulação, outras tantas que não, mas o nosso papel deverá ser passar essa informação, acompanhar os pais. Eu já tive, e só para concluir, não me estendendo mais na minha exposição, eu em certa altura fui convidada a fazer uma palestra no âmbito do judo para pais, exatamente com esta temática. Inês, nós treinadores gostávamos que os pais fossem esclarecidos acerca de como estar em treino e na competição para que os filhos se sentissem mais apoiados. E às páginas tantas eu desenvolvi essa conferência e apresentei alguns exemplos que eram apropriados a esta estadia, tanto em treino como em competição, e outros exemplos que afetavam negativamente o bem-estar e a performance da criança em treino e em competição. E eu tive um senhor, nunca mais me hei de esquecer, que perante o exemplo menos apropriado que eu dei, levantou o braço e na frente de toda a gente disse: eu sou um pai que reflete o exemplo não apropriado que deu, mas eu não tinha consciência que eu estava a fazer mal ao meu filho. Mas a partir de agora, se calhar vou fazer diferente. No ano a seguir, esse mesmo clube voltou a contactar comigo para eu fazer uma nova conferência e ele veio ter comigo e disse: eu nunca mais me esqueci do exemplo que você deu e nunca mais perturbei, entre aspas, o treino da forma como o fazia. Eu aprendi. Portanto, a nossa missão é esta, é tentar sensibilizar. O grau de permeabilidade das pessoas a quem nós vamos chegar é muito diverso. Há quem se permita a pensar sobre aquilo que nós estamos a passar e a educar-se no sentido de favorecer a sua criança e o seu jovem no contexto do desporto. Há outras tantas pessoas que não. Mas a vida é isto, no desporto e fora do desporto. A nossa função é tentar. Obrigado. Eu agora voltava ao André e o PNED tem aquele slogan "Move-te por valores", mas os valores como fair play são muito falados, o espírito de equipa, mas há valores que o desporto também deveria trazer e que eu às vezes sinto que não sei quem é que não quer, são as crianças, são os pais, como dedicação, compromisso, como o Zé estava a falar. O que é que no fundo deve ser comunicado? Ou seja, só aqueles valores que estamos a falar de bem-estar, não é no bem-estar, é o estar bem perante o outro, ou também essa dedicação, esse esforço, a perseverança, a resistência? Bem, o PNED tenta e procura transmitir o trabalho e a promoção dos valores, valores mais coletivos, mais individuais também. Por exemplo, temos a nossa t-shirt, é realmente um valor virado para o outro. A nossa t-shirt, digamos assim, do PNED tem a palavra respeito, o valor do respeito, que é um valor que, pronto, à partida valorizamos. No entanto, e como eu referi inicialmente, aqui a visão do desporto tem que ser um pouco mais abrangente do que portanto, às vezes há muito esta discussão da educação física e do desporto, não é? A visão do desporto tem que ser um pouco mais abrangente do que aquela tão simplista como a educação física, não é? Ainda hoje em dia os professores que ensinam desporto, que são com crianças, são professores de educação física, mas eu acredito que os professores de educação física não ensinam só, ou não dotam só os seus alunos de competências físicas. Isso é claro, não é? Portanto, é muito nesta lógica que nós apostamos, portanto, da visão do desporto e do aproveitamento do seu capital educativo e ético na transmissão de valores, que, sem qualquer dúvida, estão muito presentes, e nós trabalhamos muito essa questão da determinação, da responsabilidade, da superação de alguns valores que foram referidos pelo Taira, que lá está, as crianças não se apercebem. Nós muitas vezes fazemos ações de sensibilização nas escolas e uma das perguntas que nós nos fazemos é: vocês acham que só estão, quando vão para um treino, vocês acham que só vão para lá aprender a parte técnica, para fazer uns remates, ou vocês acham que aprendem mais qualquer coisa? E eles, por vezes, o foco deles é ir jogar à bola, ou ir jogar basquete, ou qualquer outra modalidade.
Mas quando são alertados para esta outra dimensão, lá está, do desenvolvimento do seu caráter, das suas competências sociais e cívicas, eles acabam por ter essa consciência. E nós damos exemplos muito concretos e falamos várias vezes nesta questão, nas ações que fazemos. O simples facto de eu fazer parte de uma equipa, e isto vale para desportos coletivos, ou para modalidades desportivas coletivas ou modalidades individuais, mas o simples facto de eu, por exemplo, eu falo no futebol normalmente mais porque é aquela que mais praticada, mas o simples facto de eu fazer parte de uma equipa, eu sou convidado para assinar pelo clube, não é? A partir daí eu estou a estabelecer um compromisso com esse clube. Comprometo-me a estar em determinados horários, durante determinados dias. Portanto, eu aqui estou, de certa forma, a ser disciplinado, porque tenho que descansar, porque tenho que cumprir horários, aprendo a respeitar o meu treinador, o árbitro, o meu colega, etc. Se não jogo, tenho que trabalhar mais para conseguir essa tal superação e aperfeiçoamento, tem que ser determinado. Portanto, todos esses valores, quer mais sociais, quer mais individuais, estão presentes e são promovidos e são trabalhados. Portanto, na perspectiva do PNED, não fazemos só, ou não abordamos só esses que referiste como mais... Sim, mas a questão é que às vezes, aquilo que às vezes sentimos, não estou a dizer só o PNED, mas parece que o único valor é o fair play. Quando o desporto, como eu estava a dizer, como tu estavas a dizer, há muito mais do que... Sim, sem dúvida. E eu comecei por aí. Muitas vezes reduzimos, ou as pessoas que vêm de fora reduzem o papel do PNED a essa questão de promover o jogo limpo, promover o fair play, portanto, muita coisa dentro do campo, como eu costumo dizer, e nós fazemos questão, e nós temos outro slogan que é no desporto como na vida, ou seja, porque acreditamos que tudo aquilo que eu falei, não é? Esta questão da responsabilidade, da disciplina, da superação, da determinação, é-me válido, não só dentro do campo, mas fora do campo, não é? Na minha vida, quando eu tiver uma família, quando eu tiver um trabalho, portanto, nós claramente, e nós acreditamos que essa dimensão e essa parte mais desses valores mais individuais, diria, são efetivamente importantes de ser trabalhados e de ser salientados. Aliás, nós acreditamos muito neste desenvolvimento pessoal e social por via da prática desportiva. Não só uma coisa virada para fora, mas um aperfeiçoamento. Portanto, falamos inclusivamente do desporto como uma ferramenta, como um instrumento de aperfeiçoamento humano, não é? E, portanto, que me torna uma pessoa mais capaz com todas essas competências e valores que referiste. Eu agora estava aqui a pensar, vou voltar aqui à Dilima, que eu quando dava treinos de basquete, um desafio, os pais eram um desafio, porque muitas vezes eu tinha 20 e muitos miúdos a treinar. Ao sábado de manhã, quando havia jogos, havia muitos pais que não se queriam levantar, mas depois os miúdos que vinham, noutras situações que dava jeito, eu não os convocava e eu tinha que ouvir os pais. E eu gostava de saber, do lado de quem está a dirigir, como é que é esta gestão de, por um lado, ouvir os treinadores, por outro lado, ter que ouvir os pais, e de que forma é que tu também sentes que os pais às vezes também é quando lhes dá jeito, e no fundo passam a mensagem que o compromisso perante o clube não é assim tão importante, porque depois eu ouço pais a dizerem, o importante é que ele se divirta. Bom, eu antes de mais gostava só de dizer uma coisa em relação ao que a Inês disse, que eu concordo plenamente e estamos a lutar um bocadinho contra isso, que é os treinadores e mesmo os dirigentes não têm ferramentas para conseguir lidar com estas situações hoje em dia e muitas vezes precisam eles próprios de ajuda para saber lidar com isto. E nós, por exemplo, este ano fizemos pela primeira vez ações de formação interna, de ética desportiva, até com o PNED, e de psicologia no desporto, em que chamámos os pais, fizemos ações que eram em conjunto para os atletas mais pequenos e com os pais lá incluídos. E foi engraçado ver os pais e os filhos na mesma sessão a verem vídeos como estes, não é? E os filhos a acusarem os pais. Portanto, eles viravam-se para trás e acusavam os próprios pais e diziam, não gosto, faças isto, não é? E, portanto, nós percebemos até porque
nós decidimos na altura abrir um bocadinho, mas percebemos que não pode ser só uma decisão, tem que ser quase obrigatório, tem que ir o atleta e tem que ir o pai, porque os filhos não gostam muitas vezes das atitudes dos pais, e os pais às vezes quando fazem isto não têm a noção do impacto que isso tem no filho, porque ele não conta, e porque depois o treinador lida com isso no balneário, e portanto a coisa não sai para casa. Portanto eu sou totalmente a favor, vamos tentar continuar, isto não é fácil juntar, porque o que tu dizes agora, a tua pergunta cola um bocadinho com isto, que é, e nós sentimos muito isto, e o flagelo não é bem o flagelo, mas é a nova realidade até das famílias monoparentais. O que tem vindo a acontecer é que os pais deixam lá os filhos e vão às compras, ou vão tratar de uma coisa qualquer, ou voltam para casa para ir estender a roupa, ou porque têm trabalho para fazer e ficam no carro a fazer um trabalho qualquer porque ainda está atrasado, ou ficam no telefone, e portanto não estão bem a ver o treino, estão lá, não estão bem a ver, e muitas vezes o que acontece é, se estiver a chover, é chato estar a sair, este jogo neste fim de semana, pá, que chatice, porque nós até íamos passear não sei para onde, mas isto, e dizia o Zé muito bem, é o compromisso que tem que ser trabalhado, e o que nós fazemos é, trabalhamos o compromisso via o atleta. O atleta tem que perceber o compromisso, e depois tem que ele e nós, enquanto estrutura, temos que trabalhar o compromisso dos pais. Por isso é que nós, e isto é muito complicado porque são treinadores voluntários e portanto é do tempo deles que eles roubam para estar ali a fazer reuniões com os pais, não fazemos esta hora aberta, mas eu aí confesso não promovo muito, porque eu acho que mesmo os pais com os diretores de turma não usam muito essa hora, porque as pessoas são muito egoístas, aquela hora não me dá jeito, porque eu tenho que faltar ao meu emprego para ir lá falar, eu dá-me jeito é quando eu vou lá, e portanto enrompo no treino se for preciso, porque eu tenho aqueles 2 minutos e são aqueles 2 minutos que eu quero aproveitar. Portanto, o que acontece muito é, nós hoje em dia somos muito egoístas, e portanto o que nós temos que promover é um bocadinho nós estamos cá e vamos marcar reuniões para falar abertamente do problema da equipa. Claro que quando são problemas individuais, são coisas muito estruturantes, obviamente estamos sempre disponíveis, mas as pessoas habituaram-se a ir lá na minha hora, na minha disponibilidade e tratar do meu problema. E os atletas, nós andamos a incutir valores de espírito de equipa, cooperação, superação, ajudarem-se uns aos outros, e depois se nós próprios de repente tratamos tudo à parte, então parece que não estamos a fazer aquilo que estamos a pregar, não é? E o que nós sentimos muito neste sentido é, nós temos de trabalhar o compromisso via atleta, e se o atleta não consegue fazer isso por causa dos pais, nós temos que ir falar com os pais. E os pais vão ter que assumir o compromisso, porque eles são crianças, muitos deles, não é? Quer dizer, não vão sozinhos para o pavilhão. E quando os pais muitas vezes vão criticar o jogo, porque aí sim eles vão, porque é competição, mais do que os miúdos eles querem ver, o que o treinador muitas vezes faz, e nós fazemos muito isso, é, ele fez o que fez no treino. Eu não posso exigir mais dele. Portanto, se a senhora o senhor vê os treinos, percebe que ele esteve bem. Ele não... Porque depois ele não falhou o gol lá na boca da baliza, certo? Mas lá está, ele fez o que fez nos treinos, ele fez o que é suposto fazer, não é? Portanto, está ao nível dele, exatamente, e o treinador tem que ir desenvolvendo o atleta. E o treinador está lá quando ele não faz aquilo que sabe fazer, ele é o primeiro a dizer-lhe isso, não é? Agora, quando o atleta faz o que sabe fazer, não é? E o pai vai lá reclamar porque viu o jogo, ou porque levou um amigo para ver o jogo e não ganhou, não pode dizer no emprego no dia a seguir que o filho ganhou. O que nós fazemos muito é incentivar as pessoas a verem a evolução mais do que o resultado final. Mas não é fácil, porque primeiro os pais querem ir no tempo deles e não no tempo em que está lá o treinador, nos dias em que o treinador até já lá está, não é? E porque depois está muito focado no resultado. Eu não estou aqui a dizer que eu sou a mãe de atleta, não é? Portanto, os pais fazem falta e ainda bem que existem, porque não tínhamos atletas. Claro. Mas eu acho que nós, e por isso eu reconheço isso no que a Inês disse, nós entidades, nós treinadores também não sabemos bem trabalhar com os pais, precisamos de aprender, e portanto estas sessões também são muito úteis, e os clubes começarem a apostar mais nisto também é muito útil, implica recursos, nós não temos capacidade financeira para levar lá um psicólogo, por exemplo, 3 em 3 meses, não é? Mas gostávamos muito, porque ajuda às instituições e aos treinadores a aprenderem a lidar com isto. Eu agora queria fazer uma pergunta ao Zé, que tem um bocadinho a ver com o caso do teu filho, que
além de excelente aluno, também conseguiu ser jogador, e muitas vezes aquilo que eu vejo é pais que exigem o compromisso com o estudo e depois esquecem o compromisso com o desporto, ou exigem o compromisso com o desporto, não é tão comum, mas não exige o compromisso perante o estudo. Ou seja, de que forma é que tu às vezes também sentes, e a tua experiência como pai, em gerir compromisso é compromisso? Eu tenho aqui na minha cábula. Trouxeste uma cábula? Trouxe uma cábula. Tem duas paginazinhas. E eu, quando perguntei como é que ias balizar este fórum, esta conversa, eu ia preparar isso e eu ia contar a história. E a história é de um rapaz de 13 anos que é convidado com 13 anos a ir para o Sporting ou para o Benfica. E eu disse aos olheiros do Sporting e do Benfica que estavam proibidos de falar com o meu filho porque ele ia entrar numa fase grande pressão por causa das aulas, que ia ter os exames na escola. Isso passou, contei a história ao meu filho, e o meu filho pergunta-me quais são os prós e os contras de ir para o Benfica ou para o Sporting. E eu contei-lhe quais eram os prós e os contras. E eu disse: quem é que me fez o convite primeiro? Foi o Sporting, então vão para o Sporting. A partir daí, ele com 13 anos deu um salto muito grande na sua vida, porque estava na escola e tinha a situação do Sporting. O Sporting fica do outro lado, se bem sabem, onde é a Academia de Alcochete, onde se passou toda aquela história. E o meu filho ia durante 6 anos, desde Alvalade, de autocarro até Alcochete, e vinha 5, 6 treinos diários com jogo ao domingo. Ele ia estudar no autocarro para lá e para cá. Aos 13 anos começou a ser acompanhado de uma psicóloga desportiva. Seleções nacionais. A vida dele, os 2 focos da vida dele foi futebol e estudo. E eu disse-lhe uma coisa muito simples: é inegociável. Se o teu sonho é ser jogador de futebol, a única coisa que eu te posso ajudar é gerir a tua vida depois do futebol, e nisso eu vou-te ajudar em tudo, mas é inegociável tu deixares os estudos. Ele fez a escola, acabou o 12º ano. No 12º ano ele estava primeiro ano de júnior no Sporting, entrou na faculdade no 2º ano de júnior. Para a doutora que está aí, no Sporting não havia modelo para isso, porque os júniores treinavam de manhã e a faculdade era de manhã. Como é que ele fazia isto? Depois continuou, foi para a Espanha no primeiro ano de sénior, para a Universidade de Córdoba, levou os estudos agregados, começou aqui na Nova, levou para os estudos para Córdoba. Lá os créditos é para 4 anos, aqui é para 3 anos de faculdade. Regressou a Portugal, e o Tratado de Bolonha diz que os jogadores devem ser indicados, quem é atleta de alta competição deve ser indicado. A Universidade Nova disse ao meu filho que não voltas com créditos, voltas para o ano que largaste. Estamos a falar de uma faculdade. E ele deixou a Nova e foi para o Iscoté. Continuou a fazer o seu percurso normal. Durante isso teve vários obstáculos, porque havia exames que eram ao sábado à tarde, no qual ele tinha jogos ao sábado à tarde, e os próprios professores da universidade disseram: não, ele está a jogar a bola, o problema é dele. E tinha estatuto de alta competição. Aí a formação não começa nos pais, começa nos professores de umas universidades. Ridículo. Isto é completamente ridículo e descabido. Por isso, ele continuou o seu percurso normal. De vez de tirar a faculdade em 3 anos ou 4, tirou em 5. Tem gestão em economia tirada de curso e é profissional de alta competição e está no estrangeiro. A pergunta que eu faço, ou a ilação que eu tiro disto, é que, primeiro, eu não ia permitir nunca ao meu filho fazer uma pergunta do género: porque é que tu me deixaste abandonar os estudos? Ele teve um convite com 15 anos para ir para a França como profissional, e eu disse a esse clube francês: ele está bem em casa, está bem no estudo e está bem no clube onde está. Ele, para ir para um sítio desses, as condições têm que ser do ponto de vista
de vida dele e de estatuto dele tem que ser totalmente diferentes do que aqueles que estão capazes disso. E claro que ele optou por estar em casa, porque eu não ia permitir nunca ao meu filho fazer uma pergunta. Imaginem que ele tinha uma lesão que o impedia de continuar a sua carreira, de me questionar futuramente: porque é que tu me deixaste abandonar os estudos? Essa pergunta ele nunca me podia fazer, porque com essa pergunta, se ele me tivesse feito, eu ia viver essa pergunta toda a minha vida nas minhas costas como se fosse um espinho cravado. Por isso para mim era uma coisa que era inegociável, e eu fui jogador de alta competição e sei perfeitamente a dificuldade que é ser jogador de alta competição, porque o que se vê em alta competição é a ponta do iceberg, é como se visse a ponta do iceberg. Ronaldos, Messi são 0,3% no mundo do que é visível e das condições que eles têm. O que não se vê, o que está debaixo d'água, é a quantidade de casos de rapazes e raparigas em alta competição, com vidas muito difíceis, com ordenados em atraso, com clubes que não pagam, em que aos 35 anos, por exemplo, deixam de poder ganhar dinheiro, se é que ganham algum, e passam para o mercado de trabalho. E o nosso país não está preparado para, nessa vivência do novo mercado de trabalho, dar capacidade a essa gente para poder integrar. O meu filho, felizmente, está, porque isso foi negociável com 13 anos. Tá bem, mas aquilo que eu queria, assim, isso vem da tua experiência de teres. A questão é como é que tu achas que poderemos passar essa mensagem para aqueles pais que não tiveram uma experiência de alta competição? Porque tu conhecias o modelo de negócio, se assim se pode dizer. De que forma é que tu achas que se pode passar essa mensagem para os outros? Porque para mim a palavra compromisso é uma palavra extremamente fortíssima. E se eu assumo um compromisso em meter uma criança no mundo, tenho que lhe dar todas as condições de estudo, de saúde e de desporto. E essas são valências que são inegociáveis e devem ser inegociáveis nos seios das famílias. Ou seja, quando nos deparamos com uma situação em que há, como a real que foi comigo, a opção não é sim ou não, é juntar as duas, porque até a nível do ponto de vista físico, psíquico, tudo isso está integrado, porque é a higienização do treino e a higienização da mentalidade que se tem com esse treino. É saber correr, é saber comer, é saber estar, é saber... A parte mais importante do treino acaba por não ser o treino, é o repouso e o descanso que se dá depois do treino. E é a capacidade depois de interagir com... Porque, repara uma coisa, quando tu tens atletas, e hoje em dia há clubes no nosso panorama a nível mundial que quando vão fazer o plano de scouting e vão buscar certos jogadores, já veem o perfil dele, estão preocupados com o perfil, que tipo de jogador é que a gente tem, que tipo de perfil é que a gente vai buscar, porque isso faz parte de uma filosofia. A questão do Barça, por exemplo, e a questão do Arsenal, são duas academias que eu conheço, no qual eu tive o prazer de estar. O Barcelona, pura e simplesmente, sabe perfeitamente que a sua filosofia nos dois primeiros anos, 2 a 3 primeiros anos, com o modelo Barça, as equipas dos mais pequeninos vão perder 80 a 85% dos jogos. E eles assumem isso porque sabem que é assim, mas a partir desse momento acabam por saber que isso vai diluir. E ao final de 3 anos da tal La Masia e da tal filosofia Barça começar a engregar, esses miúdos não voltam a perder mais, mas passaram pelo dissabor da derrota durante 3 anos seguidos. E isso é cultura de clube. O Arsenal, por exemplo, os pais vão deixar os miúdos à academia do Arsenal e vão para uma zona estilo um alto onde tem uma vitrine e veem o treino sim. E eu assisti a uma cena no qual o pai queria interceder e foi automaticamente convidado a sair, foi posto fora. É inegociável. Há coisas que são inegociáveis. Só que nós aqui, o nosso inegociável é muito largo, tem uma rua muito larga. E é via verde, não há portagem. Sim. Não há filtro. Sim. Não consegue haver filtro. Como não consegue haver o filtro, sobra para quem? Para os treinadores e para os formadores. Como é lógico. Pois, ainda bem que tocaste nisso, que eu agora queria aqui provocar mais uma vez a Inês. Outro dia estava a pensar no difícil que é
Um treinador tem a responsabilidade, entre aspas, de gerir as emoções da equipa, ou seja, dos seus atletas e as suas. Porque é fácil às vezes criticar, e eu também já o fiz, de ver treinadores completamente descompensados, aos gritos, a esbracejar, a dizerem palavrões para dentro do campo. Mas também são pessoas e têm que gerir. Muitas vezes, se calhar, a equipa está frustrada e eles não estão a conseguir fazer nada. Como é que é? Bom, aí lá está, primeiro que tudo é o trabalho direto com os treinadores, e pegando um pouco nesta temática do desporto de formação, por vezes as pessoas perguntam: Inês, o meu filho está a ter esta problemática, como é que nós vamos fazer? No desporto de formação, nós psicólogos deveremos mais intervir junto da equipa técnica, nomeadamente treinador principal, treinador adjunto, e os pais, porque são os treinadores e os pais que vão criar o ambiente de treino, competição no qual a criança jovem vai estar. E felizmente os treinadores têm cada vez mais vindo a apostar na colaboração com os psicólogos do desporto, muitas das vezes eles próprios a pagarem esse trabalho, porque os clubes infelizmente ainda não têm, como há pouco vos dizia, tanta capacidade para integrar. Vai começando a estar melhor esta questão, mas muitos, reconhecendo esta questão da necessidade de gerir as suas emoções, as da equipa, de rentabilizar a performance da equipa, a gestão comportamental dos jogadores, e quanto mais pequenos são, mais os treinadores trazem: Inês, como é que eu lido com esta situação, com este miúdo? Estão a começar a ficar mais despertos para essas questões. O trabalho é muito, muito engraçado, porque sim, antes de haver um treinador existe uma pessoa que também reage a situações de stress, que também tem expectativas, que também quer ser bem sucedido nas coisas que faz, e um pouco deste trabalho, que não é esotérico. As pessoas pensam que o trabalho do psicólogo é um bocadinho esotérico, não é? As mesinhas, ou damos ali 2 dedos de conversa. Se estás maluco, vais ao psicólogo. Exato. O psicólogo dá 2 dedos de conversa e a coisa resolve-se. O trabalho não é feito dessa maneira. Portanto, os treinadores, quando se propõem a trabalhar com o psicólogo do desporto ou com o coach mental, que também pode acontecer, pode haver estas duas diferenciações, se bem que o psicólogo também pode ser coach. O que acontece é uma recepção de X em X tempo da pessoa do treinador, onde nós vamos acompanhando aquilo que são os objetivos do processo de treino-competição, a forma como o treinador está a sentir-se ao liderar a equipa, como é que ele está a relacionar-se e a comunicar com os seus jogadores, individualmente com os seus atletas. E no desporto de formação em específico eu vou muito a estas duas questões: relação treinador-atleta, treinador-equipa, e comunicação treinador-atleta e treinador-equipa, porque esta é a base de tudo, está bem? Eu posso ter o melhor treinador do mundo, posso ter os melhores jogadores, mas se o treinador não souber chegar a quem está na sua frente, do ponto de vista relacional e ao nível de uma comunicação mais construtiva, não aproveitamos nem o talento do treinador, nem o talento daqueles que temos na nossa frente. Portanto, quando eu vou observar, e eu não trabalho só no gabinete com os treinadores, é importante também esclarecer isso. Essa é uma crença associada ao trabalho do psicólogo, ficamos lá fechadinhos. Também ficamos fechadinhos no gabinete, mas outras tantas horas, mais horas até, nós descemos ao contexto da prática e estamos lado a lado com os treinadores, em treino e na competição. Vamos tomando as nossas notas sobre aquilo que vai acontecendo, filmamos os treinos, filmamos a competição, e depois em sessão com o treinador vamos dar-lhe consciência sobre aquilo que tantas vezes eles nem estão a perceber que está a acontecer, como são aqueles gestos mais bruscos, não é? Que não verbalmente comunicam insatisfação, um estado mais agitado do treinador, ou mesmo a parte verbal daquilo que diz, e muitas das vezes eles ficam surpreendidos com aquilo que vem quando vem o jogo. Ei, eu fiz isso, Inês. Sim, fizeste.
A questão não é de apontar o dedo, nós não estamos cá para dizer logo, olha, fez mal ou fez bem, não é essa a questão, é de ajudarmos a consciencializar, do ponto de vista relacional e da comunicação, aspectos que podem ser melhorados. O treinador reagiu de forma mais efusiva quando um atleta falha um passe. Ok, qual é que é a consequência para o atleta que está dentro de campo ver o treinador a reagir daquela forma? Qual é que é o objetivo do treinador? É que o atleta se mantenha concentrado dentro de campo naquilo que está a fazer. Ele percebe ter uma relação privilegiada com o jovem. Então, se ele se desregula, claro que isso vai impactuar negativamente sobre quem está dentro de campo. Então, é um bocadinho por aqui, levar os treinadores a consciencializar o impacto que têm comportamentos mais adequados, comportamentos que não são tão adequados, de um ponto de vista verbal, não verbal, e como é que esses comportamentos podem ser progressivamente substituídos. Eu faço muita formação de treinadores e há pouco tempo houve um treinador de futsal que me dizia assim: Inês, eu antes bracejava e gritava e que não sei o quê. Comecei a perceber que isso era desfavorável. Agora a minha estratégia é vir costas momentaneamente ao campo, conto de 10 para baixo, 10, 9, 8, respiro e só depois é que volto a olhar para dentro de campo. Aquilo é a minha estratégia para me acalmar, porque eu sei que se disser imediatamente quando estou a ver que estou exaltado, vai ser engeneira. Então isto foi a forma, uma estratégia que eu por mim encontrei de me acalmar para depois pensar no que é que eu vou fazer, no que é que eu vou dizer. Portanto, neste caso, este treinador percebeu por si, trabalhando com coach, com psicólogo, nós vamos progressivamente estimulando esta consciência dos treinadores acerca do que acontece em treino e competição e vamos cada vez mais aliciando os treinadores a terem respostas mais adequadas, que favoreçam a relação com os atletas, que favoreçam uma comunicação mais construtiva, e isto ao longo do tempo. O trabalho não resulta se for uma sessão ou 2 sessões. Ninguém muda numa ou 2 sessões que duram 1 hora a 1h30 cada uma. Nós precisamos de tempo para ajudar as pessoas a compreender aquilo que fazem, aquilo que são e despertarmos a sua motivação para progressivamente alterar. Nós não podemos tirar o tapete às pessoas porque ninguém muda assim, tá? Temos que ter tempo e por isso o trabalho do psicólogo é um trabalho que também se demora no tempo com o treinador, mas que dá resultados. Eu tenho um caso de um treinador de uma equipa sénior de futsal que acompanho, vai para o 2º ano, e posso-vos dizer que sempre foi uma das coisas que nós mais trabalhamos é a sua comunicação com os jogadores, e ele alterou imenso no sentido de favorecer este rendimento dos jogadores do ponto de vista individual e coletivo. Por exemplo, há uma questão muito pregnante no discurso dos treinadores que é comunicar pela negativa. Não faças isto, não vais para aí. Ora, isto é pouco produtivo do ponto de vista da comunicação dos treinadores, mas que acontece imenso. Quando nós estamos a observar, boa parte da comunicação do treinador é posta pela negativa. Ora, eu dou sempre este exemplo, não me levem a mal, mas se tiverem que perder peso e se forem ao nutricionista, o nutricionista não vai dizer, olha, então, desculpem a expressão obscena, mas fecha a boca que perde peso. Ele não diz isto, ele vai explicar como é que tem que comer, a que horas, em quantidade, que tipo de alimentação tem que praticar, que tipo de alimentos é que vai escolher quando for ao supermercado. Então, o treinador é um bocadinho a mesma coisa, não pode estar a dizer aquilo que o atleta não deve. Mais do que fazer isto, é explicar-lhe de forma clara, objetiva, o que ele tem que fazer. Portanto, este foi um dos aspectos que, por exemplo, este treinador mais melhorou e isto foi extensível à sua vida.
numa situação pessoal, ele tem uma filha pequena e a esposa estava a interagir com a pequena e disse: não faças isto. E eu estava junto a eles naquele momento. Ele olhou para mim: estás a ver? Até ela mete a comunicação pela negativa. Isto não, tu tens que lhe dizer o que é que queres que ela faça. Portanto, isto para vocês perceberem que isto são competências que se podem melhorar para o papel de treinador, mas que depois também são extensíveis ao resto da vida e que facilitam a interação com os outros noutros contextos, contexto mais profissional, se o treinador não tiver no desporto a sua profissão, e estas questões são perfeitamente trabalhadas, desde que exista motivação para o fazer. Nós sem motivação não conseguimos fazer nada. Sim. André, eu vejo e acompanho as ações do PNED, vejo que muito já se faz. Eu gostava de perceber quais é que são ainda os grandes desafios do PNED, porque vocês fartam-se de comunicar, mas ainda sentes que há muito trabalho a fazer, já avançámos muito. Em que estado é que nós estamos em termos de valores e destas questões que estamos aqui a falar? Bom, eu acho que existe sem dúvida muito trabalho a fazer. Por exemplo, um sinal claro, este vídeo que nós mostramos, o segundo vídeo das crianças, foi produzido em 2013. Foi uma campanha que nós lançámos na RTP. Portanto, nós estamos em 2019 e ele continua, não é? Está perfeitamente atual. Portanto, uma prova de que efetivamente continua a ser necessário. Os desafios do PNED mantêm-se, não é? Nós temos, de acordo com aquilo que são os nossos recursos, nós tentamos chegar ao máximo de pessoas. O nosso enfoque principal é a transmissão das mensagens às crianças e aos jovens, na perspectiva de que eles são os adultos da amanhã, mas também sempre com uma certa cautela nesta coisa que muitas vezes nós pomos do futuro, que parece que é uma coisa muito longínqua e que há de vir. Mas quer dizer, o futuro constrói-se hoje, não é? E portanto, se nós não agirmos hoje, provavelmente nunca iremos ter nenhum tipo de alteração. Relativamente aos desafios, nós procuramos e continuamos a achar, pegando um pouco naquilo, em dois aspectos, por exemplo, que foram referidos, a questão da formação de pais. Isto foi em 2013, nós lançámos uma campanha, reforçámos em 2015, e era uma coisa que já se falava na altura. E não querendo aqui de forma nenhuma crucificar os pais, não é? Porque, quer dizer, toda a gente que tem filhos sabe o que é o amor que nós sentimos e, portanto, quase que fazemos tudo por eles e às vezes isso torna-se, acabamos por prejudicá-los nesta cegueira quase que entramos. De qualquer forma, o PNED tem muito esta ideia de continuar a encontrar instrumentos e estratégias de chegar ao público. Neste momento, por exemplo, nós vamos lançar, é um projeto que já existe, da Bandeira da Ética, e que, de certa forma, a Federação Portuguesa de Futebol, lá está, o compromisso também que as instituições têm, porque nós não podemos só falar dos pais ou dos professores, tem que haver aqui um compromisso das instituições, não só desportivas, mas, quer dizer, até o próprio governo, e em termos legais, regulamentares, têm que ser, se calhar, feitas algumas alterações que tenham algum impacto. Mas, por exemplo, a Bandeira da Ética é um processo de certificação para todas as entidades que, de certa forma, já trabalhem, os clubes, as escolas, quem se quiser candidatar, certificar um bocadinho este trabalho que é feito na promoção dos valores éticos. Portanto, de qualquer entidade que tenha esta perspectiva do desporto mais global, a sua Colégio Marista de Carcavelos, podem-se candidatar. Este tipo de iniciativas são valorizadas na candidatura. E a ideia é um bocadinho esta, e a Federação Portuguesa de Futebol, eu acho que inteligentemente agarrou um pouco nisso. Existe um processo de certificação, todas as escolas, todos os clubes que querem ser uma escolinha de futebol, querem ser uma entidade formadora, têm que se candidatar ou têm que passar por esse processo de certificação da Federação Portuguesa de Futebol enquanto entidade formadora. Um dos critérios que a Federação Portuguesa de Futebol agora definiu foi estas entidades estarem registadas na Bandeira da Ética. No futuro, para o ano, provavelmente, o critério portanto, haverá uma majoração para os clubes que tiverem iniciativas certificadas com a Bandeira da Ética, ou seja, há aqui uma certa indução de
coisas que têm que ser feitas, porque não vale a pena nós também, já é bom nós refletirmos e definirmos e identificarmos os problemas que existem, mas depois se não passarmos para a ação, não é nada acontece. Sim. Esta questão, só para terminar, por exemplo, esta questão da formação de pais, é verdade, é difícil, nós fazemos, por exemplo, ações de sensibilização para pais, mas normalmente os pais que nos aparecem nessas ações de sensibilização não são os pais que efetivamente precisam dessa ação, não é? Esses não aparecem, os que estão lá são aqueles que se comportam, digamos assim, não é? Mas lá está, nós vamos tentando inovar, encontrando aqui alguns instrumentos, como o cartão branco, por exemplo, é outra coisa que nós, lá está, também já estamos em várias modalidades, tentar promover e demonstrar que vale a pena ir pelo caminho correto, não é? Porque a vitória, há várias formas de lá chegar, não é? Depois pode ser por um caminho tortuoso ou pode ser pelo caminho correto. Depois é isso que nós queremos mostrar e defender. Ok. Diolinda, eu queria perceber quais é que são os desafios de um clube mais pequeno nesta questão de gerir às vezes migalhas, ter que ter atletas, ter que dar a tal formação aos pais, um bocadinho perceber que nós ouvimos falar nos clubes grandes e às vezes não temos a noção do que é um clube mais pequeno, onde as exigências são as mesmas, mas os recursos são muito menos. Bom, as exigências começam a ser as mesmas, nós estamos no processo de certificação da Federação e as exigências que nos fazem são as mesmas que fazem um Benfica ou um Sporting. E são realidades completamente diferentes. Eu acho que os nossos desafios passam muito pela motivação. Eu concordo muito, tem que haver motivação. E nós estamos muito motivados para conseguir obter, por exemplo, uma certificação. E os nossos treinadores estão lá até tarde. Este processo de certificação é muito exigente. Eu acho que aqui a grande mais-valia é olhar para os benefícios que aquilo nos traz. Nós não fazemos isto porque queremos ter as estrelas que aquilo depois pode dar acesso, até porque o endgame do processo de certificação é poder fazer contratos de formação, que os clubes pequenos não fazem. Portanto, o nosso endgame é muito de orgulho, de eu quero ser uma entidade formadora, porque isso faz com que eu tenha melhores processos, que eu forme melhores atletas, que as pessoas que saiam daqui, as pessoas que saem daqui são atletas não só formados do ponto de vista desportivo, mas também do ponto de vista de cabeça, de estrutura, são melhores pessoas. E portanto estes processos e aquilo que nos tem motivado até nestes últimos anos, até antes de existir este processo de certificação, é nós queremos ser um bom clube, por dentro mesmo, e às vezes não se mostra para fora, porque não temos uma capacidade de amplificação nas mídias como têm os outros. Já não chegaram à primeira divisão. Exatamente, e portanto é mais difícil chegar lá, mas cá dentro os nossos atletas valorizam, e uma das coisas que nós sentimos cada vez mais é quando temos atletas que saem e vão para outros clubes, muitos deles, por exemplo, estão um ano fora e depois voltam, porque eles não se reconhecem nos valores e nos desafios e na forma como são tratados nos outros clubes, e às vezes vão a ganhar, não é muito, como nos grandes, não é? mas às vezes vão a ganhar alguma coisa. Portanto, para nós o grande desafio é que os nossos atletas e os nossos pais nos reconheçam como uma entidade formadora, e é isso que nos motiva muito, e a Federação por acréscimo seria o ideal, não é? Mas nós, por exemplo, trabalhamos com 3 federações, só estamos neste processo oficialmente com uma, mas estamos a estender toda esta metodologia às outras modalidades, porque nós queremos fazê-lo enquanto clube. Qual é o desafio que isto tem? É o financeiro, porque, como dizíamos, eu para dar estas formações, não é? Ou arranjo pessoas para o bono que não se importam de ir lá e dar formações aos pais e aos atletas, ou tenho que fazer um sacrifício extra para arranjar dinheiro para dar estas formações, porque nós não podemos cobrar o mesmo tipo de mensalidades que cobram as escolinhas do Sporting e as escolinhas do Benfica, não é? Porque senão não tínhamos atletas, porque os nossos atletas são atletas de bairro, são crianças que não estão na rua porque nós existimos. Portanto, nós precisamos continuar a existir para conseguir servir a comunidade. Por outro lado, estamos nós próprios e a sociedade a colocar-nos um patamar de exigência que faz com que nós precisemos deste tipo de ajudas. Felizmente a Câmara de Cascais aposta muito no desporto, e eu acho que isso é de valorizar, e nós vemos câmaras aqui ao pé que têm estratégias diferentes, e os clubes de Cascais têm-se desenvolvido muito neste sentido. Portanto, eu acho que o desafio
se calhar já não é tanto o financeiro, é conseguir encontrar as pessoas certas e lançar os desafios certos, não podemos ir a todas, não é? Mas ir devagarinho e apostar na formação dos jovens, porque isto a longo prazo torna-nos sempre melhores. Mas é isso eu também queria saber, daí da parte do Zé. Tu já treinas miúdos há muitos anos, já viste se calhar miúdos que começaram lá com 5 ou 6 anos, se calhar hoje em dia já são pais. De que forma é que tu sentes que muitos deles podem até ter largado o futebol, mas os valores ficaram lá? Qual é que é a percentagem? Tu há bocado referiste que os Messis são 0,0 não sei o quê. A questão é, aqueles que não chegam a Messis, se os valores que o desporto pode trazer, se ficam lá? Antes de responder a isso também, eu conheço o Diogo Matos, que fez a situação da Federação Portuguesa de Futebol relativamente à certificação e também relativamente a essa situação. E há aqui uma coisa anterior a isto tudo, que é assim, os clubes, as escolas de futebol, substituem-se ao Estado, porque o Estado em si não tem uma lei de bases do sistema desportivo forte, de modo a poder congregar uma série de jovens que nesse sentido as escolas, como é o caso da minha escola, como é o caso dos Maristas, como é o caso de muitas escolas, substituem o Estado nesse papel. E aí há uma coisa também com a certificação, porque há clubes que têm a componente competitiva e depois têm a componente de animação ou lúdica. E o pai vai lá com uma criança e acontece isto. O cupo da competição é reduzido, muitas vezes, para 23, 24 atletas, e depois os próprios treinadores ou os coordenadores desses clubes dizem assim, não, ele não está preparado para a competição, mas ele vai ali para a animação 1 ano para ganhar calo, que é para depois entrar para a animação. Isto é pura mentira. Isto é enganar o pai no primeiro dia em que a criança lá vai. Porque no primeiro treino consegue perceber que tipo de aluno vai chegar ao treino. A nível A, talento, a nível B, um miúdo com competências, ou um nível C, que é o que eu faço na escola, com algumas dificuldades, porque a minha escola, já passaram pela minha escola, sei lá, mais 2 ou 3 mil alunos, e eu não vendo ilusões aos pais. Eu não tenho competição. Eu tenho, sim, um produto de futebol de inclusão. Eu há uns anos atrás tive que contratar um treinador só para uma criança e contratei baixo valor hora que dei a esse treinador porque essa criança tinha graves problemas, quase no limiar da Asperger, mas tinha todo o direito de ter, e eu falei com o pai e disse, passa-se isto, esta criança pode ser um problema para o nosso conjunto de treino, mas há este processo assim, e vamos lá ver, eu não ganhei dinheiro com essa criança. Eu permiti que essa criança eventualmente tivesse a satisfação de poder partilhar dentro do campo toda essa situação. Por isso, aqui as escolas e os clubes têm que ter um cuidado muito grande, porque a nível da certificação, estarmos a passar a uma escola certificada, a um clube certificado e depois ter dentro do clube pessoas que dizem não, que esse miúdo fica ali 1 ano, parece estilo banho-maria, para depois ir para a competição. Isso é mentira, isso é puro e duro. Então digam logo, não, este miúdo não tem competências, tem que ir para uma vertente lúdica e para uma vertente que basicamente passa por animação, por poder desportivar, por ter valores que efetivamente tem que se ter cuidado, porque as crianças são os ativos dos clubes e das associações e tudo. Depois vêm os pais, que são as pessoas mais importantes, que é aqueles que levam de carro e deixam-nos lá. Se possível, não fiquem, porque isso só vai atrapalhar o processo de treino. E depois há aqui o papel do formador e do treinador, que é extremamente importante, que é saber administrar o treino, administrar as expectativas e transmitir os valores associados a isso. E como disse muito bem, e também ali se passa, eu tenho miúdos que estão na escola e que saem com a ilusão de ir a outros sítios e ao final de 1 mês, 2 meses regressam porque não são tratados como deviam ser tratados, porque acima de tudo estamos a falar de crianças, estamos a falar de miúdos que necessitam de ter todas as vertentes, não há só a questão de administrar o treino, há empatia, há pedagogia, há a maneira como nós interpelamos no treino e dirigimos o treino relativamente àquilo que eu dizia antes, que era o feedback interrogativo, ou seja,
é basicamente ensiná-los a pescar e dar-lhes a cana de pesca. Eu não vou lá pescar por eles, ok? E em futebol, e acho que na maioria dos desportos também, há aqui uma coisa que é importantíssima, que é, pode-se trabalhar a resistência, a força, a velocidade, todas estas componentes físicas. A mais difícil é a tomada de decisão. Eu não posso estar a dar um treino de 1 hora a um miúdo que eu lhe digo que a recepção tem que ser orientada para ali e para lá, e chega ao carro e o pai diz, tu devias já dar-lhe de bico. Não existe dar-lhe de bico. E o miúdo vem no treino a seguir e devia dar-lhe de bico. Não é dar de bico, é recepção orientada. Ou seja, há aqui coisas que têm a ver com o treino. E as crianças também têm que pensar nisso, que numa escola de futebol podem estar 1 hora, 1 hora e um quarto, 1 hora e meia. Na escola normal aqui nos Maristas podem estar à volta de 5, 6, 7 horas. E que os pais estão 1, 2 horas. Ou seja, há aqui uma série de feedbacks que eles recebem, que são basicamente virgens no seu plano de atuação, em que recebem várias solicitações. Se a solicitação da família é boa, fantástico. Se a da escola é boa, fantástico. Se o formador é fantástico. Agora, se na engrenagem entra um vírus, tem que se arranjar maneira de tirar esse antivírus. E pegando aqui um pouco, e sei que está aqui o diretor da escola, pegando o meu filho mais velho foi aluno marista, em Salamanca. E no primeiro ano, as tarefas que lhe davam e as fichas de trabalhos de casa era de 5 minutos. Passou de ano, passou a 10 minutos. E assim sucessivamente. O grau de importância e de responsabilização, e eu todas as 5, 5 e meia, 6 e meia da tarde, ele era como já o sininho que lhe tocava e que dizia, tens que ir fazer a ficha. E ele tornou-se praticamente um autodidata, ok? Eu não precisava dizer, tens que estudar. Isto foi um cultivo da escola. Eu aqui não sei como é que funciona, eventualmente pode funcionar dentro dos mesmos padrões. Eu estou a falar por experiência própria, ou seja, porque a escola acompanhou as várias vertentes que era a escola, a família e o desporto. Quando há alguma coisa que não funciona, é fácil o contágio. E isto numa equipa de alta competição, quando temos um cesto de laranjas e há uma que está podre, deixamos lá estar a laranja ou é melhor tirar a laranja porque está podre? Pode contaminar o cesto. Por isso, aqui tem que se ter cuidado quando se fala da ética, dos valores do desporto, porque temos que englobar a família, temos que englobar a escola, temos que englobar o desporto em si, qual é o desporto, se é individual, se é coletivo, temos que englobar aqui uma série de sinergias que é o conjunto do tal ser humano que tem valores ou não tem valores, ou que tem bons princípios ou maus princípios. Eu estava aqui a olhar para o relógio, já estamos aqui há um bocado. Eu queria saber se havia alguém que tinha alguma pergunta que quisesse dirigir. Diz que eu repito depois. O que é que está a ser feito a nível global para que daqui a 20 anos não estejamos aqui a falar da ética no desporto e estejamos a falar dos pais, estamos a falar sim dos valores do desporto, que é que interessa para nós, obviamente, da nossa sociedade que estamos a falar. Não sei quem é que quer responder. Todos? Não, a pergunta é se todos os que hoje em dia são pais e treinadores já foram crianças. Daqui a 30 anos não estamos a falar nisto, o que é que temos de fazer agora com as crianças? Mas estas crianças hoje em dia também são contaminadas pelos pais. Pronto, a questão é, eu acho que já foi um pouco tocada. Nós aqui estamos a focar efetivamente muito nos pais e nos treinadores, portanto, digamos nos adultos, como aqueles que são os transmissores e que são os orientadores, os guias, os modelos, as referências destas crianças, não é? Portanto, as crianças neste momento são quase tábuas rasas e aceitam, digamos assim, tudo aquilo que nós fazemos, nomeadamente aquilo que observam, imitam, replicam, como, portanto, se nós, um exemplo muito, se nós agarrarmos desde criança, dissemos à criança que o garfo se chama faca e que a faca se chama garfo, ela não
não vai pôr aquilo em causa, não é? Portanto, ela vai assumir aquilo como uma verdade absoluta, porque é aquilo que o seu pai lhe ensina. E, portanto, o nosso foco aqui, ao falar mais nos adultos e no trabalho a desenvolver nos adultos, é nesta perspectiva da mobilização e da importância que esses adultos têm naquilo que é a transmissão, naquilo que é o seu exemplo, uma vez que são eles as referências, os modelos, os educadores, digamos assim. Nós tentamos, na nossa ação, muitas vezes fazemos imensas ações de sensibilização com crianças, tentamos fazer coisas mais práticas, mais dinâmicas, para que eles percebam esta questão do que é isto, mas o desporto tem valores, mas o que é isso de valores, o que é isso de ética, mas depois, no fim do dia, a nossa certeza é sempre esta. A criança cresce e rege-se e desenvolve-se tendo em conta o contexto onde está inserida, os modelos que observa, e isso penetra muito mais profundamente no seu comportamento e no seu caráter do que qualquer exercício de retórica que nós tínhamos com eles. Portanto, é um bocado aquela questão do não faças o que eu faço, não faças o que eu digo, faz o que eu faço. Pronto. Isso não funciona, não é? Eu estar a dizer ao meu filho para ele ter determinado comportamento, mas depois aquilo que eu faço é completamente o contrário, é uma coisa que não funciona. Vai influenciar muito mais aquilo que é o meu comportamento do que propriamente aquilo que eu lhe digo. E portanto eu acho que, e também voltando um bocadinho atrás àquela questão que me falavas há pouco, do impacto, nós temos muito esta necessidade de ver impactos imediatos, não é? Nnós queremos as coisas, e muitas vezes nos perguntam isso, vocês, o Plano Nacional de Desporto existe desde 2012, mas olha que isso ainda está aí tudo cheio de violência e cada vez está pior e tal, o que é que vocês andam a fazer? Pronto, a questão é menos um novo. Não, quer dizer, nós não podemos, para já isto é uma coisa que tem vindo a ter um destaque muito maior do que esta questão da violência dos pais, da violência e o problema, o papel dos pais, como vês, é uma coisa que nós tratávamos em 2013 e que só começaram a aparecer vídeos de pais à pancada e tal, mais recentemente, não é uma coisa que seja assim muito falada na comunicação social. Mas a nossa certeza é sempre que, independentemente das coisas, e isto é um processo cultural que demorará muito tempo a ser alterado, são coisas que estão enraizadas na nossa cultura, mas quer dizer, não é por isso que nós vamos deixar de fazer qualquer coisa, não é? Não vamos pensar, como não acontece, como não temos um efeito imediato, mas lá estamos quietos e não fazer nada. Não, quer dizer, alguma coisa tem que ser feita e portanto o facto de não acontecer já não nos pode mover a estar quietos, não é? E portanto é nesta certeza, nesta crença de que algo vai mudar no futuro. Eu ouvi uma frase outro dia que espelha bem isso que estavas a dizer. Numa sociedade boa são os velhos que estão a plantar as árvores às quais nunca vão sentar-se à sombra. E é um bocado isso que não é porque não sejamos nós a ver que não temos que fazer, não é? Sim, essa é a lógica. Eu não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa, se vai tudo jantar. Isto também tem a ver um bocadinho com a situação da nossa cultura. Somos um povo latino, não é? Lá em cima no norte da Europa, aquilo é mais calmo. Há jogos em que uma equipa holandesa fez um gol e que não devia ter feito por uma questão de fair play e deixou que a outra equipa passasse e fizesse um gol para empatar o jogo. Isso aqui é impensável, creio eu, não é? Durante os próximos anos. Por isso é que tem a ver aqui um bocadinho com a cultura do povo, tem a ver um bocadinho com as nossas raízes. O povo aqui latino é muito mais quente, é muito mais emotivo do que os povos do norte. Se formos a ver o campeonato brasileiro ou argentino, aquilo então descamba, não é? Por isso, há aqui uma série de coisas que têm a ver, lá está, com os ensinamentos e com a capacidade de entidades como as escolas poderem fomentar isso. Eu vou dar um exemplo simples também, se calhar aqui eu acho que vai entender aquilo que eu vou dizer perfeitamente, que é assim: clubes como o Benfica e o Sporting têm dentro da sua estrutura, por exemplo, mecanismos em que miúdos, por exemplo, de Gaia ou de lá de baixo do Algarve venham jogar sábado ou domingo pelas equipas de Sporting ou Benfica, e os pais fazem 400 km às 6 da manhã para a criança estar em Alvalade ou no Seixal, por exemplo, para jogar um jogo às 2 da manhã. Porque é o Benfica e o Sporting. Porque se for, com todo o respeito, do Canelas,
eles não vão ao Canelas fazer 800 km para ir jogar isto. Vão, se não batem-nos. A importância aí tem a ver basicamente com o exemplo que é dado de cima. E os pais, muitos deles, fazem tudo por aquilo que há no peito. E com todo o respeito pela entidade, mas o Benfica tem um peso ao Sporting, ou o Porto tem um peso totalmente diferente do que têm os clubes de baixo. Por exemplo, vou dar um exemplo também relativamente a uma questão muito simples. Fala-se em questões como a nutrição, a obesidade, o problema de doenças cardiovasculares em Portugal. Os ginásios, as escolas de futebol são taxadas, por exemplo, a 23% de taxa de IVA, por exemplo, um ginásio. E tem problemas, isso são problemas que estão inerentes. O Estado, em vez de facilitar ou de criar um programa no qual houvesse ainda muito mais inclusão, não, atira um bocadinho para a competência das escolas, dos clubes, problemas destes que ainda agrava mais. Por isso, a lei de base do sistema desportivo em Portugal não existe pura e simplesmente. Também, e não consegue regulamentar. E a prova disso tem a ver com aquilo que eu disse há bocado. Havia uma lacuna relativamente aos atletas de alta competição que não eram contemplados. E então esses atletas tinham que treinar fora de horas, tinham que ter capacidades totalmente diferentes porque não eram vistos por essa lacuna da lei. Por isso, há aqui muitas coisas que as entidades deviam fazer, e digo entidades que têm grande peso, que poderiam eventualmente tornar estas crianças e estas novas gerações com um bocadinho de compromisso e um bocadinho de respeito em relação ao que se faz, que não futuramente passassem por esses problemas. Está tudo dito? Posso deixar? Isto é uma opinião muito particular e da psicóloga, não é? Tem-se vindo a falar ao longo de toda esta exposição de valores, e há pouco o André focou a questão do faz aquilo que eu faço, não faças aquilo que eu digo, não é? Porque a questão do comportamento... Faz aquilo que eu digo, não faças aquilo que eu faço. Não, mas é o contrário. No fundo, o comportamento, isso é a o que tu consistência, aprendes. Exatamente, é o que nós mais aprendemos. Então, qual é que, na minha opinião, é aqui um passo fundamental? Nós pararmos para pensar. Nós vivemos tão acelerados, o acordar, tomar um pequeno almoço, fazer higiene, ir para o trabalho, no trabalho dar resposta a tudo e mais alguma coisa que aparece, saímos do trabalho, buscar os nossos filhos ou ir para casa e já estamos a pensar o que é o jantar, o que é que não é, e o dia da manhã e depois do da manhã o que é que eu vou ter que fazer, e nós não temos tempo para ser pessoas e para pensar o que é que isso significa em cada um de nós. Nós vivemos cansados por N tarefas, mas que não aquelas que nos ajudam a desenvolver do ponto de vista pessoal. E isto pode parecer ridículo, parar para pensar, mas o que é que isso vai me acrescentar? Muito. Isso é o princípio de tudo. Isso é o princípio da consciência de quem somos, é o princípio de identificar aquilo que efetivamente nós queremos, o que é que nos satisfaz, aquilo que não nos satisfaz, o que nos deixa felizes, aquilo que não nos deixa felizes, porque é que as coisas nos estão a acontecer da forma como estão a acontecer. E para mim, a gênese destes valores é um bocadinho a consciência de mim, o que é que eu estou a fazer e se de facto eu estou-me a comportar da forma como eu apregou que gostaria de ser, porque tantas vezes o discurso não emparelha aquilo que eu digo e aquilo que eu faço. Portanto, nós podemos pensar a um nível macro dos sistemas, as escolas, o clube nos quais estamos envolvidos, mas tudo começa na pessoa. Portanto, se cada uma das pessoas tiver a responsabilidade de tomar efetivamente consciência de si, daquilo que faz, da forma como isso está a influenciar os outros, e se isso é ou não adequado, do ponto de vista humano, do ponto de vista dos valores e da ética, nós vamos conseguir chegar ao macrosistema. Portanto, eu aqui acho que é mais controlável aquilo que cada um de nós podemos fazer.
E se nós assumimos essa responsabilidade, por contágio, vamos chegar ao macrosistema. Portanto, nós temos muito esta filosofia de olhar para o lado e ver aquilo que está mal. Primeiro do que tudo é olharmos para nós, mas nem toda a gente consegue fazer isso, é verdade, porque dói. Dói perceber que não somos perfeitos, dói perceber que nós somos um conjunto de virtudes e coisas menos boas, mas é o que é, ser humano é isso, é aceitar para depois poder então melhorar-se. Não podemos melhorar se não tivermos a consciência daquilo que efetivamente somos. Portanto, o final desta minha mensagem é este: se queremos valores, se queremos ter ética, os valores e a ética nascem na pessoa. Para que nós possamos perceber realmente se estamos ou não a fazer um bom trabalho para que outros se sentem à sombra da nossa árvore, devemos primeiro perceber que sementes é que somos e o que é que estamos a plantar, como é que o nosso comportamento está a gerar ou não boas árvores. Isso começa em nós, não há de pensar. Desculpa-me ter puxado um bocadinho a brasa à minha sardinha, mas eu defendo a todo o custo este ato reflexivo. Isto ajuda-nos a ser efetivamente mais e melhores. E é isto que nós podemos controlar, aquilo que fazemos, não aquilo que os outros fazem. Então, há aqui uma pergunta. Sou coordenador de desporto do colégio faz agora 4 anos, sou aluno marista e marista que já há muito tempo, e realmente sinto-me realizado, tendo ajudado a criar um clube desportivo para a escola, do qual sou o vice-presidente, e onde escolhemos alguns valores como a superação, o espírito de família, a presença, o compromisso e a ética desportiva. Estes foram os valores que optámos para o clube. O colégio tem uma aposta muito forte, tanto na educação física como no desporto. O desporto, no meu entender de formação, é completamente distinto da educação física. A educação física como inclusiva e o desporto como exclusiva e só para alguns. As coisas têm um pau pelos bicos, não é? Porque, no fundo, dentro do desporto, eu também consigo rever algumas situações como o desporto de formação e o desporto de competição. E, por vezes, sinto-me um pouco questionado, sobretudo por pais e mesmo por treinadores, em tentar explicar um pouco disto tudo. A minha vida é o desporto, eu coordeno um ginásio de fitness, estou na gestão desportiva, sou professor de educação física, sou treinador e sou atleta. Portanto, não sei se há mais alguma vertente desportiva, mas tenho aqui uma ligação um pouco com todas. O treinador e o professor têm sempre essa parte de ser um pouco psicólogo, tanto para os alunos como para os pais, até por vezes até pelo próprio, porque também sou acompanhado por uma mental coach e sempre fui um pouco contra, tinha uma ideia muito errada, e a partir do momento em que pratico o voleibol de algum nível indoor e depois na praia de beach volley, e sou acompanhado por uma mental coach no beach volley, e já consegui realmente ver que este trabalho surte muitos efeitos. Mas a minha pergunta, sobretudo como coordenador de desporto, por vezes fica-me a testar neste pensamento, é se realmente eu, através da competição, consigo formar. A essência do nosso fundador, do Marcelino Champagnat, e dos maristas é formar bons cristãos e virtuosos generosos. Portanto, o saber formar e o desporto e a escola está completamente direcionada para a criança. E por vezes penso, os pais dizem, o meu filho não teve a oportunidade de jogar, o outro diz, se tivesse metido os outros a jogar, se calhar conseguias atingir um bom resultado. E aquilo que muitas vezes eu tento responder é que, através de uma boa formação, depois os resultados iremos alcançá-los. Só que por vezes sei que há outras formas de pensar, tal como foi transmitido aqui, que por vezes a competição, quer dizer, poderemos não sacar o melhor tendo a competição. E realmente a minha dúvida é sempre, como responder a estes pais, como direcionar os treinadores, porque realmente sei que através da competição eu consigo formar bem, mas essa competição tem que ser também bem guiada. E por vezes a dificuldade é dar uma resposta aos pais. Quando me perguntam, então, mas é uma escola de formação ou uma escola de competição? E eu, por vezes, não sei se estou errado, tento responder que, formando bem, depois os resultados irão aparecer. E não sei, realmente a pergunta assim mais direta é se o colégio faz mal em apostar também na competição,
Isso, através da competição, realmente é possível formar. Se vocês estão de acordo com esse pensamento, eu acredito que o desporto é uma ferramenta pedagógica brutal, não só no momento em que está a praticar, mas depois, sobretudo, na sua vida futura na sociedade. O saber respeitar um padrão, como sei respeitar o treinador, o saber superar uma dificuldade, tal como tem objetivos no desporto, e tem que conseguir superá-los, para saber superá-los no futuro. O trabalho em equipa, tem aqui vários valores são transversais, mas não sei se estão de acordo comigo em que colocar a competição em camadas jovens, ou se a competição deve ser só a partir de determinada idade, e por vezes sinto-me aqui um pouco assim, bem, como responder ao pai, como fazer ver ao pai realmente que a competição é importante, ou direcionado pela formação. Gostava de partilhar isso convosco, não sei se sentem o mesmo, mas por vezes é complicado, e acredito também que é através da formação, não só dos pais, dos atletas, como dos treinadores, que iremos conseguir atingir o nosso objetivo. Posso? Força. Eu acho que essa questão que te assola a imensa gente, nomeadamente o Plano Nacional de Ética no Desporto está neste momento e defende uma posição que, de certa forma, esta questão da competição nas camadas jovens até determinada idade deveria ser pelo menos atenuada, digamos assim. Já há alguns clubes, inclusivamente aqui da nossa linha, que já tomaram esta posição. Por exemplo, tem algum cuidado, digamos assim, não há uma classificação, tentam promover algum tipo de medidas, ainda que ténues, de certa forma atenuem o peso da competição. Na nossa perspectiva, acreditamos que a competição é efetivamente importante, e lá está, o desporto, quando falamos aqui em valores e em fair play, quer dizer, nós não queremos tirar de forma alguma esse cariz competitivo ao desporto, porque a competição também traz benefícios, faz-nos querer mais, faz-nos ser regrados, faz-nos ser disciplinados, ser determinados, e isso, quer dizer, não invalida a aquisição de valores. No entanto, acreditamos que em determinada idade, pois essa discussão podemos ainda é mais complicada, até que idade, não é? Mas nomeadamente naqueles escalões de benjamins, traquinas, etc., esta questão de jogarem todos, porque efetivamente o que motiva as crianças a irem para o desporto são chamados compensações intrínsecas, ou seja, eles divertirem-se acima de tudo, e o prazer que isso lhes dá. Tal como depois nós vamos perguntar às pessoas, às crianças e jovens que abandonam o desporto, essas são as principais razões, a ausência disso são as principais razões do abandono, não é? Portanto, uma criança à partida, um bocadinho como este vídeo do Barcelona mostra, devem jogar, devem correr, devem brincar, devem experimentar. Achamos exagerado tão cedo começar a incutir, é quase como uma especialização precoce, portanto começar a incutir um bocadinho esta ideia de que existem diferenças e tu jogas, porque tu não jogas porque aquele tem mais capacidade do que tu. Portanto, eu diria que na competição, e os atletas de alta competição adquirem também valores, mas que numa fase mais tenra da idade faz mais sentido que o desporto de formação não tenha tanto esta componente de competição. Nós vamos inclusivamente fazer, conjuntamente com algumas associações, algumas propostas nesse sentido, porque a competição e o resultado é muitas vezes o que faz com que os pais depois se chateiem. Porquê? Porque querem ganhar, e os miúdos também, o foco é o resultado, e isso desvirtua um bocadinho aquilo que é o desporto, o prazer do desporto, a prática desportiva, a saúde física, a saúde mental, e portanto achamos que isso pode ser... Sim, e é uma coisa que eu tenho andado a pensar um bocado sobre o assunto, que é a questão, os miúdos só por si são competitivos. Assim, se nós tirarmos os treinadores e os pais e formos ver os miúdos que estão a jogar a bola aí no campo, eles atiram-se para o chão e eles rasgam-se todos. Mesmo no fim, o jogo acaba e está tudo bem. Eu acho que eles, por natureza, são como todos nós, por natureza, somos competitivos. E a competição vai estar sempre lá. Não estraguem vindo acrescentar coisas que não estão nos miúdos. Eu acho que é muito por aí.
Eu já agora complementava só uma coisa, isso é uma dúvida muito legítima e faz parte da evolução até da nossa natureza humana. Eu acho é que uma coisa não é incompatível com a outra, ou seja, nós conseguimos sempre competir com formação. A separação entre formação e competição, parece que na competição não há formação, e nós continuamos a formar os atletas e continuamos a formar as equipas. Eu acho que a diferença está no objetivo, porque se calhar em determinadas equipas o nosso objetivo é ficar em determinada posição, ou o nosso objetivo é chegar a este nível da competição, ou noutras equipas é só que todos joguem, mas é competição, não é? Porque lá está, eles têm que ter o compromisso de serem pontuais, de chegarem sempre a horas, e já sabem que num determinado escalão esse tipo de compromisso não os impede de jogar, por exemplo, se não forem ao treino. No outro mais à frente, em que o objetivo já é outro, se calhar se eles faltarem 2 treinos de 3, já não vão jogar nesse, porque o compromisso do outro foi maior. Eu acho é que tudo isto tem que ser muito partilhado entre todos e eles saberem bem as regras ao início. E eu não acho que haja problema na competição, e nós vemos isso pelos petis e pelos traquinas. Não há competição oficial no sentido em que não há campeonato, mas os miúdos todos os fins de semana estão a perguntar aos treinadores quando é que há jogos. Eles sabem que não há campeonato, não vai haver sequer uma lista de quem é que ficou em primeiro ou segundo, mas eles querem, não é? Mas eles também já sabem que vão jogar todos, portanto não há problema, e também já sabem que aquele que joga menos bem vai jogar, e portanto eles não vão sequer reclamar porque ele jogou e ele fez-nos perder o jogo, porque não é esse o objetivo. Portanto, eu defendo muito de que não há tanto esta separação da formação e da competição. Objetivos diferentes, e uns objetivos são mais agressivos do que outros, e podemos não querer ir por aí porque não temos depois condições para o fazer. Mas se acharmos que até é bom, e às vezes esses objetivos são trabalhados entre o treinador e os seus atletas, porque às vezes os atletas nem querem competir e querem participar, mas depois não querem um nível tão agressivo de objetivos, e trabalham-se objetivos diferentes. Mas eu acho, e deve sentir isso todos os dias, que nunca deixem de estar a formar, nunca. Mesmo quando estão a lutar para ser os primeiros, a base da formação está sempre lá, e se calhar há treinadores, lá está, e nós defendemos muito isso, que é, se temos ali a tal laranja podre, sendo que ele não é podre, precisa de aprender às vezes na pele a diferença. Ele era uma tangerina, não é uma laranja podre. Aquilo que está a provocar na equipa é esse, aquele atleta até é muito essencial, mas ele está a provocar uma onda de maus comportamentos na equipa, então ele não pode jogar, jogam os outros todos, e a equipa toda sabe que vai perder esse jogo. Não deixa de ser um jogo com competição, mas a formação está sempre lá. E então acho que vou dar por concluído, já daqui a bocado as expulsões daqui. Queria agradecer a todos, às pessoas que vieram e aqui aos nossos convidados. Muito obrigado, até à próxima. Obrigada. Quantas vezes vão esmagar a ilusão e encará-la de viés? Quantas máscaras vão cair aos meus pés? E quantas vezes vão dizer já sabias sem saber? Quantas desculpas vou eu